André Coutinho, vamos com a análise então deste empate. O Internacional abriu o placar no lance polêmico do pênalti. Falamos aqui sobre a regra, que mesmo que haja a posição de impedimento, de acordo com a regra, o árbitro acertou ao dar o pênalti do jogo que existiu. O pênalti existiu, né? Havia aquela dúvida com relação a um possível impedimento no momento em que a bola sai numa cobrança de falta, mas a regra me parece ser bem clara. Inclusive o Fábio França mandou o trecho aqui pra gente, não, Coutinho? Exatamente. Era exatamente isso que eu tinha lido, né? Eu tinha falado até no momento da transmissão que eu li e que poderia mudar um pouquinho a interpretação, ou que pelo menos eu tinha entendido qual foi a interpretação, e foi isso que você leu durante o jogo. Eu vou Só espero que tenha sido essa a interpretação, né? Então, aí é que eu vou chegar, Arthur. Aí é que eu vou chegar. Eu acabei de ouvir a entrevista do Jô pro canal Premier, e o Jô disse o seguinte: eu realmente fiz o pênalti. Ele estava na minha frente, em posição de impedimento, eu fui correr e acabei tropeçando no jogador, então é pênalti. Só que o Marcelo de Lima Henrique disse pro Jô o seguinte: ele não cita essa regra. Ele disse que a bola, quer dizer, não cita ipsis literis, né? Mas ele disse que não deu impedimento porque a bola não ia pro Vitor Cuesta, né? Então, é difícil. Eu realmente não me lembrava dessa regra que você leu. Eu vou explicar para o ouvinte da Band News FM, né, o que quer dizer. Eu fui atrás, o Fábio França foi atrás, você leu ali durante a transmissão, aliás, segundos antes de sair o gol de empate, curiosamente, do Jô, do Corinthians. Mas vamos lá, por partes, né? Primeiro, comentarista de arbitragem da transmissão, que é um ex-árbitro, não lembrava da regra também. No momento ele ficou lá discutindo se estava impedido ou não. Ele está lá, é um comentarista de arbitragem, foi um árbitro, apitou por tantos e tantos anos e também não se lembrava dessa regra. O Marcelo de Lima Henrique deu uma explicação para o Jô, segundo palavras do Jô, que não cita exatamente essa regra. Então vamos lá, por que o gol do Corinthians, por que o gol do Internacional de pênalti foi validado? Ou melhor, por que o pênalti foi validado mesmo com o jogador do Internacional estando em posição de impedimento quando ele sofreu o pênalti? Então, para o ouvinte entender, uma falta para o Internacional, lá do lado direito, a bola foi alçada na área, lá no segundo pau, o Cuesta, em posição de impedimento, disputa a bola com o Jô empurra e é pênalti. O que diz a regra? Que o impedimento deve ser marcado quando o jogador participa da jogada, ou melhor, quando o jogador recebe uma bola, né? Então o Vitor Cuesta não recebeu essa bola. Então, se o Vitor Cuesta recebe essa bola e aí o Jô entra por trás, dá um carrinho e faz o pênalti, aí, segundo a regra, teria que ser marcado o impedimento. Então não sei se vocês conseguem me acompanhar, não é tão simples, sem imagem é um pouquinho mais difícil. Então foi o seguinte: bola alçada na área, a bola não chega no Vitor Cuesta, ela para no meio e o Jô faz o pênalti. Então o pênalti foi validado, a posição de impedimento do Vitor Cuesta, entre aspas, é anulada. Se a bola chega no Vitor Cuesta, o Vitor Cuesta domina a bola no peito e o Jô empurra o jogador, aí você teria que ter marcado o impedimento, porque ele recebeu a bola em posição de impedimento. Eu não estou dizendo que a interpretação foi certa ou errada. Eu estou dizendo o que diz a regra e como a arbitragem, com a ajuda do árbitro Carlos Eduardo Nunes Braga, que estava vendo tudo pelo monitor, interpretou como esse posicionamento do Cuesta, como não interferindo na jogada. O que diz a regra que o Arthur leu durante acho que é o artigo 11, né, Arthur? É exatamente isso, que uma posição de impedimento não interfere se o jogador recebe uma carga faltosa dentro da área de penalidade. Como eu interpreto a regra, e aí, quem sou eu para interpretar a regra? Para mim, bola alçada na área, todo mundo que está na área participa da jogada. Quando a bola é alçada na área e tem aquele puxa-puxa, empurra-empurra, briga por espaço, ninguém sabe para onde a bola vai. Então, o Jô puxa o jogador em posição de impedimento, para mim o jogador participa da jogada. Se tem a participação do atleta da jogada, para mim estava impedido. Até porque eu acho que se o jogador do Corinthians ali no meio
eu acho que é o João Vitor, não tira essa bola, a bola ia cair no pé, na cabeça, justamente do Cuesta, que estava em posição de impedimento, que foi derrubada pelo Jô. Não é fácil, Arthur. Interpretar a regra de futebol não é fácil. E eu repito, e não é uma crítica, é uma constatação, um árbitro que apitou por tantos anos e que estava numa transmissão só para fazer isso, não se recordava dessa regra e lembrou, e aí mérito total do intervalo da partida, foi buscar, foi pesquisar e foi explicar por que o pênalti não foi invalidado. Resumo da ópera, não é fácil apitar futebol. Não é porque favoreceu A, porque favoreceu B, porque tem má vontade com A, má vontade com B. Muitas vezes é porque a regra realmente é muito complicada, requer interpretação, e quando tem interpretação, são seres humanos que a interpretam. Nesse lance, me parece que, de acordo com a regra, todos acertaram. Se eu concordo, aí, se você concorda, ouvinte, que é mais importante, aí são outros 500, né?